Olá, gente, bom dia, pessoal do sétimo ano. Aqui está a prova, avaliação de língua portuguesa, sétimo ano, avaliação final. Então aqui, como vocês podem observar, a prova começa com esse texto aqui, né? A fé do sapateiro de Bagdá, não é? Que é uma história fantástica de Marco Polo. Marco Polo, ele era um viajante, colecionador de histórias. Ele viajou para vários países do mundo, né? E nessa história ele vai falar sobre um califa, o califa de Bagdá, né? Para quem não sabe, o califa é um chefe de uma determinada tribo, né? Então ele vai falar sobre essa história do califa de Bagdá, que era considerado um homem rígido, né? Que odiava os cristãos, e ele pegou aqui um desafio para os cristãos, né? Então vocês vão ver aí no decorrer do texto, vocês vão observando bem direitinho sobre essa história fantástica que envolve a fé. Eu achei muito bacana essa história. Aí vocês vão ler, né, o texto. Aí tem aqui, vocês vão analisando aqui a primeira questão. O texto que você leu é uma crônica, uma reportagem, um conto popular, um relato pessoal. Então você vai aqui identificar que tipo de texto é este. Que tipo de texto é esse? Aqui pelas características, pela estrutura. Ele é o quê? Será que é uma crônica? Você sabe que crônica é um texto que aborda um assunto do dia a dia, não é? Está ligado mais a um texto jornalístico do que um conto, por exemplo. É uma reportagem. Você vai analisar o que a reportagem também ela é parecida com a notícia, é um texto também jornalístico. É um conto popular ou é um relato pessoal? Então você vai analisando aí conforme a característica do texto. Aí vem a questão 2, né, gente? A questão 2 é o seguinte: em que lugar essa história acontece? Qual é o lugar que essa história é em Bagdá? É em uma tribo? Em um califado? Em uma montanha? Então o texto já começa falando qual é o lugar onde essa história acontece, não é? Aí vem a questão 3, né? A questão 4, aliás. A narrativa que você leu desenvolve-se em torno de um conflito, né? Conflito é o quê? É uma briga entre personagens, é uma discussão, tá? Ou seja, é um conflito, é um confronto entre o protagonista, que é o personagem central, e o antagonista, que é o que luta contra o personagem principal, né? O que é o personagem principal? Aquele que aparece mais no texto. Então, qual é o conflito da narrativa? A leitura dos evangelhos pelos cristãos, a oração dos muçulmanos, a revolta dos cristãos e os muçulmanos, o lançamento de um desafio aos cristãos. Aí vem aqui, questão 5. Para poder provar a fé dos cristãos, o califa de Bagdá lhe propôs um desafio. Que desafio foi este, né? Olha, se você for inteligente, você já sabe a resposta da quarta aqui, por causa da quinta. Então, qual foi esse desafio? Mover a montanha, converter-se ao islamismo, reunir-se em multidões ou procurar o sapateiro. E fácil mesmo. O protagonista, como eu já falei, é aquele que é o mais importante, é onde o olhar se volta totalmente para ele. O protagonista desse texto é o califa, os muçulmanos, o anjo, o sapateiro de Bagdá. Questão 7. Releia o trecho. O califa, embora intolerante, era um estudioso, mandava que seus auxiliares... Então você vai prestar atenção aqui, gente, nas palavras grifadas, né? Que são essas aqui que aparecem em negrito, tá vendo? Aqui, direis, mova-se. Aí diz assim: as palavras grifadas acima pertencem a qual classe gramatical? Aí, gente, o que é uma classe gramatical? É uma classificação em que as palavras se classificam morfologicamente, ou seja, de acordo com a sua origem e a sua função também. Então nós temos 10 classes de palavras. Quais são as 10 classes de palavras? Substantivo, pronome, advérbio, interjeição,
conjunção. Então são 10 os tipos de classificação das palavras, tá certo? De acordo com a sua classe gramatical. Então, cada palavra pertence a uma classe gramatical, tá certo? Que os gramáticos fizeram isso para facilitar o estudo, né? Aí você vai ver aí que essas palavras grifadas é o quê? Um substantivo, é um verbo, são pronomes, são advérbios. Entendeu? Leia o texto abaixo. Operário, tá aí esse texto aí, tá bom? Você vai ler, não é uma piadinha, para a gente ficar mais alegre aqui. Então vamos lá. O humor do texto. Há um traço de humor, na realidade, no trecho. Você vai marcar aquele que há humor. O que é humor? É um recurso da linguagem, não é? Que faz a gente sorrir, que é em uma situação engraçada. Então, humor é aquilo que é engraçado. Qual a passagem aqui dessas itens é mais engraçado? Aí você vai analisar. O operário pegou o minguado salário, isso é engraçado? Então, vai ver qual delas é engraçado. Claro, se você não entendeu aqui, você volta lá no texto para você saber, tá? Nona. Aí você vai ler esse trecho aqui, tá? Quando preparavam o corpo para as exéquias, descobriram que ele usava um cordão com uma cruz pendurada no peito, sobre os magníficas vestes de Emir de Bagdá, chefe supremo de todos os muçulmanos. Então aqui veja só, descobriram, tá vendo a palavra aí, descobriram? Claro que, meu amigo, isso aqui é um verbo, tá? Verbo. Então, o verbo destacado está corretamente classificado em. Aí você vai ver qual é a classificação que esse verbo está colocado aqui. Vamos ver aqui. Ou seja, ele está pertence à primeira pessoa, eu, né, do singular, do modo indicativo, no presente. Tá certo isso aí? Tá no presente? Tá na primeira pessoa? Quando eu digo descobriram, quem descobriram? Claro, eles, pela própria desinência verbal, quando eu digo aqui descobriram, tá vendo aqui, rão? Eu já sei que ele pertence a qual? A eles, e ele é o quê? Eles, na realidade, porque está no plural, não é isso? Então você já estou dando aqui a dica de como você saber qual é a pessoa que ele se refere a esse verbo, tá bom? E aí é você ver qual é o modo, né? Você sabe que existe 3 tipos de modo: modo indicativo, subjuntivo, imperativo, e vai observando aí. Aí vem a 9, aí vamos ver a 10, né? A 10 é uma, minha gente, a questão 10 é uma música do Conde do Conde do Forró, cantada pelo Conde do Forró. Você pode até colocar aí para você ver, que é participação de João Bosco e Gabriel. Tentei te superar com outro alguém, mas a saudade sempre vem. Quando tô pertinho de te esquecer, ela não faz igual a você. Então vai lendo essa música, pode até colocar lá no YouTube, né? Pega o nome dela aí, ó, Babyzinha, participação de Japinha, Conde do Forró. Você vai, com base nessa leitura desse texto, que é uma canção de uma música, uma letra de uma música, aí tem aí. Questão 10. Enquanto tô pertinho de te esquecer, a expressão destacada no verso da canção remete a uma linguagem. Tá vendo a palavra tô pertinho? Ela remete a que tipo de linguagem é essa? Aí você vai marcar aqui. É uma linguagem formal? Quando eu falo formal, é uma linguagem padrão. Ela é informal, técnica ou jornalística? Que bem fácil. Observe o terceiro verso, estrofe 2. Minha mão passeia o corpo dela lentamente. Está vendo a expressão lentamente? Ela indica uma circunstância. Que circunstância ela indica? É de tempo? Isso significa que é modo, é intensidade ou é lugar? Né? Que é uma questão de advérbio, né? Esse advérbio ele está indicando o quê? Quando eu digo minha mão passeia no corpo dela lentamente, tá vendo aí? Isso indica o quê? Tempo, modo, intensidade ou lugar? 12. Releia a segunda estrofe da canção. Falta sua pele,
seu toque, sua boca. Tá vendo essas palavras grifadas aqui, ó? Sua, seu, sua, seu, minha. Tá vendo? Seu. Essas palavras em destaque pertencem a qual classe gramatical? Substantivos. É um substantivo? É um pronome? Será que é um verbo ou é um adjetivo? Tá? 13. As palavras seu, sua e minha empregadas nos versos acima são classificadas como pronome. Aí você tá observando aqui, eu tenho a palavra seu, sua e minha, né? Bom, se eu posso dizer aqui, esta torradeira aqui é minha, tá certo? Isso aqui está indicando o quê? Será que está indicando uma demonstração? Será que isso é uma posse, né? Ou será que isso é o quê? Então, você, de acordo com esse conceito, você vai dizer que se é um pronome, que tipo de pronome é esse? É um pronome possessivo, né? Que indica posse. É um pronome demonstrativo, porque está demonstrando algo que está perto ou que está longe. É um pronome indefinido, né? Está indefinindo alguma coisa. É um pronome interrogativo, né? Você sabe que os pronomes interrogativos é para fazer perguntas. Está fazendo alguma pergunta aqui no verso? Né? Não está. Então você já sabe que não é pronome interrogativo. Então eu já estou dando mais uma diquinha aí, tá bom? A palavra mordidinha, tá vendo aí? No último estrofe, formou-se por derivação sufixal, derivação prefixal, derivação parasintética ou derivação imprópria. Gente, derivação prefixal é quando ela se forma por um prefixo. Derivação sufixal, quando se forma por um sufixo. Derivação parasintética, quando há uma junção tanto de um prefixo como um sufixo ao mesmo tempo. Ou derivação imprópria, quando há uma troca da classe gramatical. Como aqui não está tendo troca de classe gramatical, então eu já estou advertindo que não é a letra D, tá bom? Vamos lá, leia o texto abaixo. Está vendo aqui? Brasileiros negros contam como sentem e vivem o racismo no Brasil, tá? Você vai ler aqui, claro, esse texto. Não nem vou dizer, porque se eu for dizer qual é o gênero, vocês já vão matar a questão. Então vamos fazer o seguinte. Então é um texto que vai falar sobre o racismo, né? Que é um tema bastante polêmico até agora, depois daquela morte daquele rapaz lá no supermercado Carrefour, né? Que gerou polêmicas, né? E é um tema de bastante evidência. Então vamos ler aqui. Após a leitura do texto, pode-se concluir que esse texto então um relato pessoal, não é, né? Será que é uma notícia, uma reportagem, um artigo de opinião? Então vejam aí. Isso aqui, claro que a gente já viu também, tá bom? Esse gênero. Por isso que eu coloquei. Qual é a principal finalidade do texto lido? Para quê? Olha, o que é a finalidade? Para que ele foi escrito? Para quê? Letra A, para discutir a vida dos negros no Brasil, informar sobre como os negros enfrentam o racismo e a violência no Brasil, contar a história do racismo no Brasil, mostrar uma pesquisa sobre a violência no Brasil sobre negros. Então, ele foi escrito para quê, minha gente? Aí tem essa aqui também. Dádiva do Rio Nilo, acervo, tá vendo aí? É um texto de história. Vai falar aqui sobre os antigos egípcios, né? Dessa construção dessa civilização antiga, que foi muito importante para o mundo, né? Como já está falando do Rio Nilo aí, ó, a civilização ela desenvolveu sobre este grande rio, né? Se não fosse esse rio, gente, a civilização não teria ido para frente, tá bom? Porque o rio foi a base de tudo. Vocês vão ler aí, é um trecho de um texto que vai falar sobre isso. Então, o texto que você leu é um texto instrucional. O que é um texto instrucional, gente? Que passa uma instrução. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um texto instrucional. Uma receita de um bolo que você tenha em casa, tá? É instrucional. Um manual de televisão também é um texto instrucional porque passa uma instrução. Ou seja, ensina a fazer algo. Expositivo é aquele texto que você encontra nos livros de história, que fala sobre história.
Narrativo quando é um texto que passa uma narração. Por exemplo, a notícia é uma narração, não é? Um conto é uma narração. Injuntivo é o mesmo, pessoal. O texto injuntivo é o mesmo que o texto instrucional, tá? Pode pesquisar aí. Foi colocado somente aí para ser um distrator, ou seja, para confundir o candidato. Questão 17. De acordo com o texto, o que fato enriquecem o solo, o que de fato enriquece o solo com minerais e sedimentos são os ventos alísios do deserto, as cheias do longo do rio Nilo, sedimento trazido pelo mar, as plantações ao longo do Baixo Egito. Também essa informação, pessoal, está no texto, tá? É só ler que está lá. Qual é o assunto central do texto? Do que o texto está tratando? O surgimento do rio Nilo, o florescimento da civilização egípcia, a fertilização do rio Nilo, o desenvolvimento das técnicas sofisticadas de mumificação. As palavras alho porró, eu botei aqui alho porró, alho porró, faltou um R aqui, e grão de bico, ambas são formadas por composição por aglutinação, composição por justaposição, derivação parasintética ou derivação regressiva. Gente, claro que essas duas palavras são formadas por composição. Agora, que tipo de composição é essa? Vocês viram que a composição por aglutinação, ela é formada por a junção de palavras, sendo que quando elas se juntam, elas perdem a grafia. Na escrita ela perde alguma coisa e também na pronúncia. Já na justaposição, as palavras se juntam. Por exemplo, a palavra Coca-Cola. Coca mais cola. Houve aí o quê? Uma justaposição, porque as palavras se juntaram para formar uma nova palavra e não houve nenhum